Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença que pode ouvir a esta hora e está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar dos efeitos dos resultados eleitorais na governabilidade do país, mas também falaremos de crescimento económico, de banca e de conjuntura internacional. O nosso convidado é um homem do centro, já um pouco a norte, nasceu em Estarreja, distrito de Aveiro, é licenciado em Economia pela Universidade do Porto, onde foi assistente durante uma década. Ainda este mês será homenageado pela Faculdade de Economia do Porto com o Prémio Carreira. O seu percurso é transversal e cruza os setores público, empresarial e académico. Desempenhou cargos de topo na banca, passando por várias instituições financeiras, nomeadamente pela presidência do Conselho de Administração do Banco Montepio. Assumiu funções governativas como Ministro da Economia, já depois de ter sido Secretário de Estado do Tesouro. Mais tarde, haveria de presidir a CMVM, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, durante mais de uma década. É autor de vários livros e estudos na área de Economia, Finanças e Políticas Sociais. Hoje coordena o Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES e tem a presidência da direção do Centro de Estudos do Centralismo. Como há mais vida para além do orçamento, digo-lhe ainda que o nosso convidado é um amante de música e adiante vamos conhecer melhor o seu gosto musical. Carlos Tavares é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Depois das eleições deste domingo, temos agora uma nova disposição parlamentar, mas que ainda não assegura maioria ao governo. Esta fragmentação da esquerda acha que deverá facilitar a governação? Eu penso que a situação, apesar de tudo, tornou-se mais clara e em termos de governabilidade, eu penso que, ao contrário do que se tem dito, que as circunstâncias mudaram um pouco. Primeiro e sobretudo porque temos hoje uma situação em que o partido que ganhou as eleições, para além de ter aumentado a votação ou a coligação, tem uma distância de 10 pontos percentuais em relação ao segundo classificado, enquanto no contexto anterior tinha apenas menos 2 pontos, creio eu, de diferença. Isto faz alguma diferença e remete-me um bocadinho para aquilo que se passou com o primeiro governo do professor Cavaco Silva, que também era um governo minoritário, também à volta dos 30%, creio eu, de votação, mas em que o segundo partido, precisamente na altura era o Partido Socialista, tinha menos 8 pontos percentuais na votação. E foi um bom governo. Foi um bom governo em que, não tendo sido tão reformista como os governos de maioria absoluta que se seguiram, mas que lançou as bases dessas reformas e que mudou muita coisa. Hoje diz, foi durante as maiorias que os governos do professor Cavaco Silva mudaram muito. Não, começaram a mudar de facto logo no governo minoritário. Precisamente, eu tenho a convicção que um governo que apresente boas políticas e que faça bem, digamos, a sua atividade, torna-se muito difícil de derrubar, porque os outros partidos terão de pensar duas vezes. E provou-se que, aliás, quando o PRD derrubou na prática, através da moção, não apenas o PRD, mas os outros partidos derrubaram o governo, depois a situação tornou-se bastante penalizante para aqueles que tinham promovido esse derrubo. E as maiorias absolutas depois vieram consolidar aquilo que já tinham sido as ideias lançadas pelo governo. E que na prática foi uma continuação. O exemplo mais claro, por exemplo, foi a reforma fiscal, que de facto que é uma excelente reforma fiscal, que depois foi destruída progressivamente até aos dias de hoje, e hoje os impostos que existem apenas são os mesmos de nome, não tem praticamente nada a ver com o sistema coerente que na altura se construiu. Mas a reforma fiscal que foi concretizada em 88, e portanto já no governo de maioria absoluta, as bases foram lançadas anteriormente. Havia uma comissão de reforma fiscal a funcionar que apresentou uma proposta ao governo, o governo discutiu-a, tomou as suas opções, em meu entender bem tomadas, nem todas coincidentes com as da proposta, e construiu de facto um sistema coerente. Mas houve muitas outras reformas de facto cujas bases foram lançadas, e mesmo no Ministério das Finanças, desde o primeiro dia, as políticas económicas mudaram radicalmente de teor e os próprios instrumentos de política foram sendo alterados. Portanto, eu não tenho este complexo de entender que só governos de maioria podem governar bem. Mas este resultado é suficiente para garantir uma estabilidade política? Eu penso que pode ser. Tudo depende de como o novo governo se vai apresentar. Em meu entender, que o novo governo a forma como o novo governo se deve apresentar
é com clareza de políticas e advogando precisamente aquilo que pretende fazer em termos de reformas estruturais. Nós falamos muito de reformas estruturais há não sei quantos anos, muitas vezes nem se sabe o que é que significam as reformas estruturais, mas elas são bem claras. Nós temos a reforma fiscal, a reforma da administração pública, a reforma da segurança social, a reforma da regulamentação económica e de todo e da concorrência, por exemplo, a reforma da justiça económica, para falarmos só da parte da economia, a reforma da própria despesa pública, por exemplo. Nós não temos mecanismos suficientes de avaliação da qualidade da despesa pública. Quando os partidos, os governos, propõem despesas no orçamento, olha-se só para a quantidade da despesa e muito pouco para a qualidade dessa despesa. E espera que este governo concretize essas reformas de que está a falar? Este governo, eu espero que primeiro, que se apresente com este caráter reformista, até porque os partidos que o sustentarão eram os que tinham objetivos de crescimento mais ambiciosos. Ora, a economia não cresce mais só porque se quer, só porque se deseja, nem porque se injeta despesa de curto prazo, porque é muito fácil fazer crescer mais ou menos o produto um ano ou dois. O que é difícil é manter esse crescimento sustentavelmente durante décadas. Eu pergunto isto porque, na essência, vamos ter uma continuação do governo anterior, a AD, que já tinha adiado as reformas. Certo, mas como disse, eu penso que, apesar de tudo, a composição parlamentar e digamos, a clareza que existe em termos do primeiro partido, ou primeiro, neste caso é uma coligação, é maior do que era no governo anterior. E eu acho que, de uma vez por todas, um dos nossos problemas é não termos políticas persistentes e consistentes ao longo do tempo. E cada vez que vem um governo muda tudo, muda as políticas que estão, mesmo que elas sejam boas, que sejam adequadas. E nós temos que olhar muito para o que aconteceu noutros países que foram bem-sucedidos, de dimensão semelhante à nossa. Para já não falar na Irlanda, que é o caso mais evidente, a Irlanda tem a mesma política fiscal há 30 anos e mudou de partidos sucessivamente. Não é? Isso acontece com frequência em Itália também, não é? Acontece em Itália, apesar de haver muitas... Em Itália há uma razão muito forte para isso, que é uma administração pública muito forte. E qualificada. E muito qualificada. E por isso é que eu falo muito da reforma da administração pública. Porque não vale nada os partidos os governos terem boas políticas, vale sempre ter, é sempre preferível terem boas que não terem. Mas depois, se a administração pública não conseguir executar, que é o que acontece muitas vezes entre nós. Às vezes, eu tenho dito, os governos às vezes pensam que fazer uma reforma é fazer uma lei. E isso é muito mais que isso, é fazer a lei e depois ter condições de a aplicar na prática e que ela produza os efeitos desejados. Muitas vezes o que acontece é que a nossa administração pública não tem qualificação, não tem organização também para fazer isso, e depois o que é que os governos fazem? Aquilo não produziu resultados, fazem outra lei em cima daquela e só complicam mais o sistema. E, portanto, isto voltando ao princípio, o que eu penso, o que eu gostaria que o novo governo se apresentasse com um conjunto de políticas que permitissem aumentar, não é o produto no ano ou dois, é o chamado produto potencial. O produto potencial. As reformas, mais uma vez voltando aos governos do professor Cavaco Silva, conduziram a que o produto potencial durante mais de 10 anos cresceu à volta de 4% ao ano, em média até 1995. Depois as reformas pararam e a taxa começou a diminuir. Hoje temos uma taxa de crescimento do produto potencial de cerca de 2%. Dr. Castro Tavares, os analistas disseram, inclusive, que este primeiro governo da AD esteve em campanha permanente. E, portanto, pelo que eu posso ler das suas palavras, espera um governo mais reformista, aliás, à semelhança do que pediu Pedro Passos Coelho nesta última campanha, a meio desta última campanha. Eu penso que é um pedido geral até de economistas. Eu tenho participado em debates em economistas, até de inclinações políticas diferentes, e o grau de concordância é muito grande, por exemplo, nessa matéria da necessidade das reformas, e que sejam reformas continuadas, que eu, por exemplo, quando passei pelo Ministério da Economia, o governo do Dr. Durão Barroso era um governo reformista e fez um conjunto de reformas entre 2002 e 2004
que estavam a começar a produzir os seus efeitos, porque o problema das reformas estruturais é que os resultados não se veem no imediato, e por isso às vezes os governos hesitam em fazê-las, porque os primeiros resultados até podem não ser positivos ou não se até podem ser já para o governo seguinte, não é? No limite. E por isso é que é importante que os governos depois as continuem. Quando elas estavam a produzir efeitos, em 2004, o Dr. Durão Barroso interrompeu, como sabemos, o seu mandato, e os governos seguintes não só não continuaram as reformas, como reverteram muitas das reformas que tinham sido feitas. E isso, primeiro, cria uma grande confusão aos agentes económicos, porque cria uma falta de previsibilidade das políticas e do horizonte que podem encontrar. E em segundo, portanto, não se dá tempo a que as políticas produzam os seus efeitos. E depois é preciso perder, de uma vez por todas, o medo de falar e de fazer estas reformas estruturais. É necessário que elas sejam bem explicadas, primeiro bem concebidas, não é? Segundo, bem explicadas às pessoas. Porque às vezes trata-se os eleitores como se fossem pouco dotados intelectualmente, no sentido que não entenderem um discurso bem construído. Ou seja, eu estou convencido que se explicar que o país, para crescer a médio prazo, porque nós, por exemplo, para convergirmos para o rendimento médio da União Europeia, já nem estou a pedir para atingirmos os melhores, mas para a média da União Europeia, em termos da nossa riqueza per capita, num prazo de 10 anos nós precisaríamos de crescer acima da média da União Europeia cerca de 1,5 ponto, cerca de 2 pontos, ou um pouco mais, 2,5 pontos por ano. O que significa que se a União Europeia, por exemplo, crescer a 1,5%, nós precisaríamos crescer 4%. E, portanto, lá está, teríamos de elevar o crescimento do produto potencial. Porque se o produto potencial não crescer, o produto efetivo também não pode, ou então gera mais inflação e gera... Já agora, só antes de irmos avançando, se eu lhe puder pedir, indique-nos 3 reformas que acha que seriam essenciais cumprir neste médio prazo, digamos assim. À cabeça de todas, reforma fiscal e reforma da administração pública. Aliás, eu escrevi há não muito tempo, tive a honra de escrever com o professor Cavaco Silva um artigo apelando, ainda no tempo do governo minoritário, a que pelo menos se constituísse uma comissão de reforma fiscal precisamente para preparar a reforma. Nós reconhecíamos na altura que as condições políticas provavelmente não a permitiriam concretizar naquele quadro político, ou seria difícil, mas que fosse constituída a comissão, que a estudasse e a apresentasse para ela depois ser discutida. Eu estou convencido, como digo, se uma reforma for tecnicamente bem construída, se for bem explicada, e mais, as reformas muitas vezes, as tais reformas estruturais muitas vezes não, sempre, criam agentes económicos que ganham e outros que perdem no curto prazo. A médio prazo, eu penso que todos ganham. E é preciso também que haja o talento dos governos para encontrar mecanismos de compensação temporária para os perdedores, para que, digamos, que elas possam ser desenvolvidas num ambiente de estabilidade e tudo isso. E em que sentido deveria ir essa reforma fiscal, na sua opinião? Precisa de uma revisão geral dos impostos, no sentido, primeiro, quando perguntam se é possível reduzir a carga fiscal, eu fico nervoso, porque a pergunta não é essa. A pergunta é saber o que é que se tem que fazer para se poder reduzir a carga fiscal. Porque ela reduzir-se tem que ser... Porque o Estado às vezes não se comporta como pessoa de bem. Este nível de carga fiscal que temos hoje foi criado, sobretudo durante o período da Troika, por razões de emergência e de necessidade absoluta. Hoje trata-se esse período com alguma injustiça, porque na altura o que foi feito por razões de necessidade absoluta. Mas manteve-se. Exatamente. O problema é que algumas questões excepcionais, algumas decisões foram criadas como temporárias. Eu lembro-me sempre do ministro Vítor Gaspar anunciar o chamado aumento colossal de impostos, nos termos rigorosos dele, mas dizendo que era temporário. E na altura a carga fiscal aumentou cerca de 4 pontos percentuais do PIB, que é de facto uma brutalidade. Só que ficou. Por exemplo, e o que se fez, por exemplo, criou-se uma taxa de solidariedade no IRS que ainda hoje existe, e na altura era solidariedade por causa das dificuldades que havia.
O IRC, criou-se aquela derrama estadual que é progressiva e que cria um sistema de IRC que é anormal, digamos, entre os países em geral, em particular os europeus, porque o IRC normalmente é uma taxa não progressiva e que cria uma situação de incompatibilidade entre políticas económicas. Por exemplo, nós ouvimos bem os ministros da Economia, que eu próprio o fiz, dizer que as empresas têm de ter uma dimensão maior, as empresas portuguesas, para competir com as suas congêneres internacionais, para serem mais fortes, para terem mais produtividade e tudo isso. Mas depois o que é que diz a política fiscal? Diz, mas se crescerem mais, têm mais resultados e então passam a pagar uma taxa de imposto mais alta. Aquilo que se passou com a derrama estadual é, mais uma vez, o equivalente ao Estado não se comportar como pessoa de bem, porque criou-a por razões excepcionais, mais uma vez, ao longo desse período. Em 2013 ou 2014, mas suponho que ainda foi em 2013, fez-se que se chamou na altura uma reforma do IRC, que eu penso que não se pode chamar uma verdadeira reforma, mas que dizia na própria lei que foi aprovada, julgo que no preâmbulo, que a derrama estadual se extinguiria até 2018. Portanto, em 2018 o que aconteceu? Não só no sexto, ou até 2017, suponho eu, primeiro que a taxa de IRC baixaria até aos 17%. E que a derrama estadual se extinguiria, não sei se era até 2017 ou 2018, mas era num período relativamente curto. Em 2018, já com outro governo, o que é que aconteceu? Não só não se extinguiu, como aumentou. E isto, de facto, cria aos investidores, mais uma vez, até aos internacionais, que olham para isto e não sabem aquilo com que podem contar. Por isso é que eu dizia o caso da Irlanda, mas como a Irlanda, nós temos o caso da Dinamarca e da Suécia, por exemplo, e da Holanda, que têm políticas fiscais estáveis há muito tempo. A Dinamarca e a Suécia, por exemplo, passaram nos anos 90 do século passado por dificuldades, por situações de grande instabilidade financeira. E o que é que fizeram na altura? Fizeram um conjunto de reformas que mantiveram persistentemente, independentemente dos governos que seguiram, e o que nós vimos... Na linha do que está a dizer, posso depreender que defende que a AD cumpra a promessa original de descida do IRC para as empresas até 17%. Não, eu proponho que seja revisto todo o sistema. Não me basta reduzir a taxa. Não é? Por exemplo, o caso do IRC é um exemplo claro. Primeiro é preciso eliminar a tal progressividade, que é incompatível, digamos, com os objetivos da política económica. Mas mais do que isso, o IRC é um dos casos em que é possível reduzir a carga fiscal sobre as empresas e não, mais do que a carga fiscal, a carga administrativa, reduzindo simultaneamente os benefícios fiscais. Nós temos... houve um grupo de trabalho, que aliás que em 2019 fez um relatório, que chegou à conclusão que nós tínhamos mais de 500 benefícios fiscais, só em IRC eram mais de 120, que tem uma despesa fiscal, ou seja, tem um custo muito elevado e que geram grande complexidade. Não sei se tem ideia, na declaração de IRC, entre a primeira linha, que é a nossa Constituição, ainda diz que as empresas devem ser tributadas pelo lucro real. Ora, entre o lucro real, que é a primeira linha da declaração de IRC, e a última, que é o lucro tributável, vão 106 linhas que as empresas têm de preencher até chegar ao lucro tributável. Por causa deste emaranhado de benefícios fiscais que custam dinheiro, criam complexidade às empresas, sobretudo aquelas que têm menos possibilidades de terem consultores fiscais que aproveitam esses benefícios fiscais todos. Cada um desses benefícios fiscais, como esse grupo de trabalho disse, alguns nem têm fundamentação económica visível e têm importância, cada um deles tem uma importância relativa, mas custam dinheiro, custam trabalho, custam trabalho às empresas e à administração fiscal. E, portanto, na altura, fizemos uma conta rápida, quando publicámos aquele documento a SEDES que se intitulava Por uma Verdadeira Reforma Fiscal, só a eliminação
da maior parte dos benefícios fiscais em IRC. Eu, por exemplo, acho que os benefícios à inovação se devem manter, mas ou reconfigurados. Só essa redução permitiria, na altura nós fizemos as contas, reduzir a taxa de IRC em pelo menos 3 pontos percentuais, sem perda de receita. E por isso é que os impostos têm que ser olhados na sua totalidade. E só para fechar, que é o tema da fiscalidade, os economistas dividem sobre um alívio fiscal nesta altura por causa dos riscos externos e do abrandamento das economias. Considera arriscado baixar impostos neste momento? Não. Considero arriscado não os baixar, porque a melhor forma de nós respondermos aos riscos externos é termos mais capacidade competitiva, mais capacidade interna. Não é, digamos, encolher-nos perante eles. É reforçar, digamos, a nossa economia, e para reforçar a economia é essencial, de facto, que a política fiscal seja diferente, no sentido de ser um incentivo ao investimento, ser um incentivo à poupança, ser um incentivo à eficiência das empresas. E isso é tudo que o sistema fiscal hoje não é. O sistema fiscal hoje penaliza quem investe, quem poupa e quem trabalha. E além da redução que já está prevista no imediato, a curto prazo, no IRS, o Governo deve manter alívios fiscais no próximo Orçamento de Estado? O IRS é outro caso que precisa ser revisto de alto a baixo. Vamos ver. Eu acho que já não estamos... Nós, por exemplo, temos... se comparar hoje, eu desafio-os, quando quiserem castigar alguém, obrigar a ler o código do IRS. Que eu penso que toda a gente devia ser obrigada a ler, toda a gente que fala sobre estas coisas, e compará-lo com o de 89. Eu já fiz esse exercício. Não tem nada a ver um com o outro. Aliás, outro dia havia um político que dizia, a propósito do artigo que eu e o professor Cavaco Silva escrevemos, que não achava que houvesse instabilidade fiscal, ao contrário do que nós dizíamos, porque os impostos eram os mesmos desde 89. Os nomes dos impostos são de facto os mesmos, mas os impostos são completamente diferentes. E daí a necessidade da reforma, ou seja, já há tantas adendas e tantas... Não, e repare, só basta isto. O nosso IRS, se considerarmos a taxa de solidariedade, tem 11 escalões. O original tinha 5, não é? Nós, na prática, temos 11. Há países que têm 2 escalões, 3, 4. O máximo que encontrei na União Europeia, tirando o caso do Luxemburgo, que tem 21, é quase um escalão por habitante no Luxemburgo, passa a graça. Mas o mais alto que encontrei foram 6 escalões. E, portanto, só isto já é uma complexidade. E até como um estudo que foi feito há tempos mostrou, isso não aumentou a equidade fiscal. E depois nós temos muitas pessoas fora do sistema fiscal. Nós temos 40% das empresas que não pagam qualquer imposto. E temos 40% das famílias, dos agregados familiares, ou um pouco mais, que também não pagam qualquer imposto. E isto o que é que faz? Faz recair a carga fiscal, que é muito elevada, sobre um universo muito restrito de contribuintes, seja das empresas, seja dos particulares. E por isso é que isto também cria um sentimento de injustiça e incentiva outra coisa, que é a fuga fiscal, é a evasão fiscal, é a economia informal. Nós temos estimativas da economia informal que vão entre 25%, que eu conheça, e 35% do PIB. E isto é motivado porque, o proveito de estar na economia fiscal é muito grande, porque a carga fiscal é muito elevada. E por isso é que eu entendo que esta descida, esta reformulação do sistema fiscal, com alívio da carga fiscal, uma maior equidade. Eu, por exemplo, quando defendo que mais agregados familiares paguem imposto, é porque há muitos que estão na zona de isenção, que eu não tenho a certeza que não tenham mesmo rendimentos para isso, mas só porque conseguem não os declararem integralmente. Aqueles que trabalham por conta de outra e não têm outra hipótese. Mas, além disso, eu defendo que todos devem pagar imposto para perceber que a despesa pública é financiada pelos nossos impostos. Aqueles que não puderem pagar por razões sociais, deve então haver uma contribuição social para os compensar. Mas não fazer dos impostos um instrumento de política social, que não devem ser. Os impostos são um instrumento de redistribuição e de incentivo à eficiência e tudo isso.
Mas a política social não cabe, digamos, não deve ser confundida com a política fiscal. Devem acabar as isenções? Devem ser muito reduzidas as isenções e, portanto, aqueles que não puderem pagar, as taxas mais baixas são razoavelmente baixas, mas mesmo assim pode haver famílias que não tenham possibilidades de pagar e aí devem ser compensados. Eu mais uma vez, recuo à reforma fiscal anterior, quando... não se lembrarão provavelmente, mas antes da reforma fiscal os funcionários públicos não pagavam impostos. Porque, pronto, era assim que estava. E com a reforma fiscal passaram a pagar. O que é que se fez na altura? Corrigiu-se o vencimento dos funcionários públicos, majorando-se pelo imposto que passaram a pagar naquela altura, portanto, ficaram neutros no primeiro momento. E um mecanismo deste género, eu acho que era possível conceber-se para, digamos, para a população como um todo, para aqueles que não pagam, passarem a pagar sem que num primeiro momento sejam afetados e que partam numa situação de neutralidade. Mas a partir daí passam a pagar impostos como os outros, porque tiveram essa majoração. Muitas vezes no setor privado não pode ser por um aumento de salários, mas tem que ser, por exemplo, uma contribuição social, por uma prestação social ou qualquer coisa semelhante. É preciso, de facto, estudar o assunto, estudá-lo tecnicamente e apresentar as propostas. E eu duvido que, se isto for bem estudado, que não tenha condições para ser aprovado, porque também o custo de rejeitar propostas boas é muito elevado. Comecei por dizer que era transversal, portanto, entre a vida política, empresarial, académica, etc. Queria voltar um bocadinho à política. O Chega pode ser essencial neste processo de mudanças e de reformas? Ou nem por isso? Não está em vigor? Não, eu não queria entrar por esses conceitos mais populares, porque eu penso que, na linha do que vinha a dizer, penso que o Governo se deve apresentar com uma política reformista, uma política de boas políticas e boas reformas e desafiar todos, na linha da canção do José Afonso, já que falámos de música, seja bem-vindo quem vier por bem. Não é? E, portanto, acho que deve ser essa a postura e eu, mais uma vez, estou convencido que se as coisas forem apresentadas com seriedade, bem fundamentadas tecnicamente e mostrando a necessidade. Claro que há quem ache que nós estamos bem e que, portanto, o facto de sermos mais pobres, pronto, é um fatalismo nosso, sermos mais pobres que os outros e andarmos sempre aqui aquilo que se costuma chamar no stop and go das políticas, que é uma fatalidade e, portanto, que há quem conviva bem com isso. Eu acho que se o país não tiver uma ambição para ser melhor e que não se mobilize, digamos, para ser melhor, dificilmente nós conseguimos. A minha pergunta era, e acha que o Chega é suficientemente confiável para participar nesse projeto de ambição? Não me cabe fazer esses não, à luz do que tem sido o percurso do partido, não mais do que não isso. Gostaria. Eu penso que todas as pessoas que são eleitas para o Parlamento são eleitas têm um mandato das pessoas que votaram nele. Portanto, e em relação ao partido que estamos a falar, há mais de 1.300.000 pessoas que votaram. E, portanto, têm que honrar esse mandato que lhes foi conferido. Porque se não o honrarem, nas próximas eleições serão penalizados. E como é que entende esta viragem à direita? É um simples voto de protesto ou pode ser algo mais, por exemplo, uma afirmação de um novo modelo de economia global, como diz António Mendonça, o bastonário dos economistas? Não sei se é um novo modelo de economia global ou se as pessoas desejam um novo modelo da economia portuguesa e da forma de conseguir construir a tal ambição e o tal futuro melhor para todos. Exatamente. E portanto, aquilo que pode haver aqui implícito é um julgamento. Bem, até agora não se conseguiu entrar nesse caminho e nessa rota. O partido vencedor, a coligação vencedora, mostrou algum desejo de reformismo. É preciso concretizá-lo e, sobretudo, ter consistência nas políticas. Nós, na SEDES, fizemos recentemente uma análise
das propostas dos partidos em termos económicos. E para já, aquilo que se discute nas campanhas eleitorais normalmente não são políticas, infelizmente, discutem-se medidas. Outro dia havia um colega vosso que dizia que estávamos em presença de listas de compras, e mais do que de um programa político. Do que um programa de uma política, não é? Portanto, não discutem-se medidas, e normalmente aquelas que têm um impacto mais imediato, sobretudo no bolso dos cidadãos, e menos as políticas que são mais difíceis de explicar e que só podem produzir resultados porventura a um prazo mais longo e não para amanhã. Mas depois é muito interessante ver, porque há propostas bem concebidas. Por exemplo, há partidos que propõem a redução dos benefícios fiscais. E bem, não é? Como eu defendi. E a seguir propõe uma série de benefícios fiscais novos. Não é? E isso é que nós temos que evitar. E não é só um que faz isso. E portanto, aí a tal consistência e o pensar e não ter a preocupação, digamos, do efeito imediato e da popularidade imediata das políticas, porque as políticas boas, no médio prazo, serão todas populares. No curto prazo, não é garantido que assim seja. E o Governo deve aproveitar esta maioria parlamentar de direita para alterar a Constituição, como tem sido debatido nos últimos dias? Eu não sendo constitucionalista, mas sou favorável a isso. Porque aí acho que é mais um dos temas que deve ser visto sem complexos. Para mudar o que Carlos Tavares? Para mudar várias coisas que já lhe digo. Primeiro, a Constituição é muito detalhada e excessivamente prescritiva, não é? E para a lei principal do país, portanto, não se pode estar a querer regulamentar como se regulamenta numa lei comum. Ordinária, normal. Numa lei normal. Portanto, é muito prescritiva, muito detalhada. Isto tem efeitos. Por exemplo, repara, olha, um exemplo é nos processos judiciais. Instituiu-se entre nós o hábito de considerar o Tribunal Constitucional uma instância de recurso comum, que não deve ser. E inclusivamente suspende-se a execução das penas à espera dos recursos no tribunal, que são primeiro para o relator, depois é para o plenário e tudo isso faz com que os processos levem muito tempo. E depois, porquê é que isto acontece? Porque a Constituição é prescritiva, que é tão prescritiva, tão detalhada, que é fácil encontrar lá uma frase, uma coisa qualquer, uma vírgula qualquer, que permite argumentar com a inconstitucionalidade. Eu, quando passei pela CMVM, na prática eram contraordenações, que depois têm recurso para tribunal, não havia nenhum advogado que não invocasse, logo na contestação à nossa sanção, que não invocasse um caso de inconstitucionalidade. Porquê? Porque se não o invocar logo, depois não pode recorrer para o Tribunal Constitucional. Portanto, já está subjacente que o recurso pode ir até ao Tribunal Constitucional. E isto alonga muito os processos. Paralelamente, devia haver um princípio de que o recurso para o Constitucional não suspende a execução das penas, como acho que para o Supremo Tribunal Administrativo ou para o Supremo Tribunal de Justiça também já não deveria suspender. Além das questões da justiça, reduzir o peso do Estado na economia, como defende a Iniciativa Liberal? Sim, aí também é muito prescritiva. Aliás, repare, ainda está na Constituição uma norma para acabar com os latifúndios. Que hoje não sei o que é que significa exatamente, nem sei se anda alguém a ver o que é um latifúndio e se ainda existem latifúndios para acabar com eles. Hoje a ideia é o contrário, é reduzir as pequenas propriedades. Reduzir, exatamente, e parcelar e ter propriedades maiores e para dar alguma produtividade também ao nosso setor agrícola. Não, mas depois, ao mesmo tempo que isto é muito prescritivo, e o facto de ser muito prescritivo depois permite que também se interprete, o que não está lá então não existe. E voltamos ainda a uma questão fiscal, que é a seguinte: há um artigo na Constituição que defende o princípio, que estabelece o princípio da igualdade. E, portanto, diz que é proibida a discriminação entre o sexo, a nacionalidade, a cor e não sei, uma série de coisas. Porventura esqueceram-se de falar na discriminação pela idade. E, apesar disso, no espírito acho que está implícito, e há constitucionalistas que defendem, não muitos, mas há alguns,
que defendem, por exemplo, que o IRS jovem tem um problema de constitucionalidade, porque as duas pessoas com o mesmo rendimento pagam um imposto diferente conforme têm menos de 35 ou mais de 35 anos. E isto não é equivalente, por exemplo, àquilo que nós defendemos na SEDES, na política fiscal, que é reduzir o IRS para as pessoas que queiram viver e trabalhar no interior do país. Porque eu posso deslocar-me para o interior, não posso ter menos de 35 anos outra vez. E, portanto, aqui há, de facto, uma discriminação. E, portanto, o que nós defendemos e que eu defendo, nós devemos é ter um IRS muito mais brando para todos. E não apenas para os que têm menos de 35 anos, nem para os não residentes. Nem para os não residentes, que é outra discriminação que ainda continuamos a manter. Mas pronto, porque não está lá a idade, há constitucionalistas que defendem que não é inconstitucional, e até agora nem sequer foi suscitada que eu saiba. E deixe-me fazer outra pergunta, o PS deve ou não ser incluído nesta eventual alteração da Constituição? O Partido Socialista deve ou não ser incluído nesta eventual... Mais uma vez, eu acho que é o princípio da canção de José Afonso, seja bem-vindo quem me vier por bem, porque eu acho que é desejável. Eu acho que é desejável que seja tão alargado quanto possível. Custa-me muito ver a Assembleia da República segmentada, porque todos os votos, todas as pessoas que lá têm votos que valem a mesma coisa. E por isso a Constituição, como não se mexe todos os dias, a maioria hoje é uma, amanhã, ou daqui a 4 anos, ou a 3, ou o que for, pode ser outra. E, portanto, é indesejável também que uma alteração de uma lei fundamental, como é a Constituição, que também esteja sujeita a alterações do Parlamento. E, portanto, eu penso que é altamente desejável que o partido, neste caso, os 3 maiores partidos, que se entendam sobre essa revisão. Ainda tinha mais um ponto sobre a Constituição, porque, ao mesmo tempo que é muito prescritiva e que tem lá ainda hoje coisas escritas, para além daquela dos latifúndios, que não são respeitadas, simplesmente que se ignoram ostensivamente. Portanto, eu, a propósito agora da minha função no Centro de Estudos do Centralismo, andei a ver o que é que dizia a Constituição sobre a questão da regionalização, da divisão administrativa do país, e há um artigo que ainda lá está, nas disposições transitórias, que diz, enquanto não forem criar as regiões administrativas, continuam a valer os distritos, e até estabelece uma Assembleia Distrital com representantes das autarquias, estabelece as funções do governador civil e tal. O que é que foi feito? Desmantelaram-se os distritos e ignora-se uma norma que ainda está na Constituição. E, portanto, até por isto, eu acho que essa questão da divisão administrativa do país é algo que tem que se pensar bem. Faz parte da reforma do Estado, que também é importante, mas que é mais vasta que a reforma da administração pública, que também é muito importante, porque a reforma do Estado implica essa questão, implica reformar a administração pública, certamente, mas também a divisão administrativa do país e até a lei eleitoral. A lei eleitoral, porque por questões de representatividade. E por isso, como veem, há tanta coisa para fazer, e em que eu acho que é importante que se constitua. Eu não sou favorável aos chamados pactos de regime, porque nunca funcionam sem dar a procura. Eu acho que as pessoas têm que ser confrontadas com propostas válidas e depois assumir a responsabilidade de as aprovar ou não. Olhando para os próximos dias, o próximo governo da AD, em sua opinião, deve manter no essencial a equipa que o Luís Montenegro tinha, ou esta é uma oportunidade para apresentar de facto um novo governo? Mais uma vez, eu acho que a composição da equipa depende das políticas que o governo queira apresentar. Se for um governo de ímpeto reformista, acho que tem que ter uma equipa com determinação e com conhecimentos, não é? que sejam feito, que seja apto para o fazer. Não me cabe a mim estar a avaliar as pessoas, mas penso é que esse é um fator essencial que o Primeiro-Ministro deve observar quando decidir que pessoas quer levar para o Governo. É saber que políticas quer e quem são as pessoas mais aptas a constituir, a executar essas políticas. Mas sem avaliações, antecipa alterações nas pastas económicas? Não queria entrar por aí, não quero invadir algo que é da competência exclusiva do Primeiro-Ministro. Para olharmos para outros temas, Presidente da República, já agora. Antes de outros temas, acha que a oposição deve arrumar de vez com a questão da Spinum Viva?
Não sei, não sei dizer, também é um tema que não tem muito a ver com a economia. Eu acho que é importante, essencialmente, que esse assunto seja encerrado com transparência e com pleno conhecimento de tudo aquilo que for necessário conhecer, mas eu penso que o importante neste momento é que o Primeiro-Ministro possa também ter paz para propor e executar as políticas que precisa, e que o Governo também não perca energias com questões que eu não estou a dizer não estou a dizer que não sejam importantes. Eu penso que a transparência, o escrutínio dos políticos é fundamental, sempre o defendi. Mas é importante também que se criem condições para que a atuação do Governo não seja inquinada por estes factos. Uma coisa era se nós não tivéssemos grandes reformas para fazer e novas políticas para definir, etc. E aí podíamos perder algum tempo com outros temas. Agora, é importante, de facto, que o novo Governo possa concentrar-se numa missão que eu acho que é extremamente difícil. Eu acho que este momento é decisivo. A Sandra falou na questão da situação internacional. Eu acho que não devemos nem sobrevalorizar excessivamente, mas também não subestimar os riscos que existem. Existem riscos, e aliás uma das coisas que nós dissemos na apreciação que fizemos na SEDES é que não se via nos programas, digamos, a referência a esses riscos que existem na conjuntura internacional e na política internacional, e quais os mecanismos de ajustamento que têm que ser adotados, porque o pior que nos pode acontecer é esses riscos desencadearem-se e nós não sabermos o que fazer perante eles. E isso é muito importante, porque as políticas de estabilização, de ajustamento, também são importantes a par das políticas estruturais. Andando para a frente, olhando um bocadinho mais para a economia, pegando nisso que estava a dizer, precisaríamos de um plano pós-PRR, até para nos defendermos de previsibilidades que possam acontecer? Não, precisamos de políticas. Eu penso que o país se habituou demasiadamente aos fundos estruturais. Não quero dizer que muitos não tenham sido importantes. Mas há uma certa dependência, é isso que diz. Há uma certa dependência, nem todos foram bem aplicados. Hoje, com o clima de taxas de juros que temos, o custo do dinheiro é relativamente barato. Não é? E muitos fundos estruturais, por exemplo, que agora se fala e que se anunciaram, até na área da defesa, vêm sob a forma de empréstimos. Portanto, criam dívida. Outros são subsídios, a fundo perdido. Mas eu penso que hoje o custo, como disse, da dívida, e Portugal conseguiu, de facto, e isso foi... Nós devemos aproveitar aquilo que fizemos bem para agora fazer diferente, para fazer melhor. Uma das grandes conquistas foi nós termos um custo da dívida pública que é equiparável quase aos melhores países da União Europeia. Neste momento, sim. Da dívida pública. E isso reflete-se no custo das empresas privadas. Portanto, as empresas privadas hoje recorrem à banca com facilidade, não têm dificuldades de financiamento, têm falta de capital, que é uma das coisas que eu tenho insistido muito. As empresas estão descapitalizadas e se alguma coisa, eu penso que nós precisamos de instrumentos de capitalização das empresas, que não tem necessariamente de ser por fundos estruturais, mas se for uma boa aplicação dos fundos estruturais é na capitalização das empresas. Agora, eu penso que já tivemos estes mecanismos todos, temos o Portugal 2030, temos o PRR. Eu outro dia, isto também tem custos para as empresas, eu outro dia vi uma apresentação de um especialista nesta matéria dos fundos estruturais, numa conferência, sobre os mecanismos disponíveis, e eu devo dizer que fiquei em pânico, porque eu no fim até comentei, isto é preciso um curso para se perceber quais são os mecanismos todos existem, como digo, alguns deles de pequena importância, mas que criam custos às empresas. Tem que ter consultores para as aconselhar o que é que podem recorrer. Tem custos de tempo, porque muitos destes mecanismos, muitas vezes, têm tempos de decisão que são tão longos que prejudicam o negócio das empresas. Uma empresa que esteja 6 meses ou 1 ano à espera de uma decisão de um organismo público, que muitas vezes tem pessoas que não são propriamente especialistas na matéria em que a empresa está a trabalhar, estejam 6 meses ou 1 ano à espera de uma decisão, perdem oportunidades de negócio, perdem oportunidades de mercado que lhes custam muito mais, muitas vezes, do que se tivessem financiado na banca com taxas de juros relativamente baixas como hoje temos.
Dados os constrangimentos internacionais, sobretudo, o Governo deve rever as projeções económicas? Acha que ainda estão atualizadas? Não, neste momento penso que ainda não há grandes razões para isso. Acho que, mais uma vez, as projeções económicas dependem das políticas que forem feitas, que forem adotadas a partir de agora. Algumas já vêm em curso. Hoje, este ano, não é também de esperar grandes alterações de políticas, dadas as circunstâncias da mudança de governo e tudo isso. E, portanto, é importante continuar as políticas que nos conduzam a transformações e, sobretudo, aproveitar esta fase final do ano para definir as tais reformas, as tais políticas e, portanto, chegarmos ao início do próximo ano com uma vida nova. Isso também nos permite ver melhor o que é que está a acontecer na conjuntura internacional e ajustar as políticas, ajustar então as previsões para o futuro e tudo isso. Confia nos excedentes orçamentais? Como? Confia então nos excedentes orçamentais como Miranda Sarmento? Eu, mais uma vez, penso que nós nos perdemos demasiadamente, quer no crescimento, quer nos déficits orçamentais, na questão das décimas. Não é? Se crescemos 1,8 ou 1,9, se temos um excedente de 0,7 ou 0,5 ou um pequeno déficit. Eu penso que mais importante do que a quantidade do crescimento, a quantidade é importante, claro, mas não a este nível de decimal, é a qualidade da despesa e a qualidade do déficit orçamental e a qualidade do crescimento económico. A atual situação orçamental de excedente, que é positiva, porque permite diminuir a dívida pública, embora a variação da dívida pública nem sempre é coincidente com o valor do déficit. Por exemplo, o ano passado houve um excedente, mas a dívida pública aumentou em termos absolutos, não em termos relativos. Mas mais importante que isso é nós termos consciência de que a razão pela qual chegamos a esta situação de excedente, que era inédita, foi à custa de tal aumento colossal de impostos que tivemos durante o período da Troika e que não foi revertido, foi de uma redução drástica das taxas de juros a partir de 2015, que nós tivemos a partir de 2015, diminuição do e da diminuição da despesa de capital, da diminuição do investimento público. Foram estes três fatores que permitiram gerar. Isto é o melhor para a economia, é bom para, digamos, em termos de estabilidade financeira, é inegável. Agora, o orçamento não é simplesmente uma conta de deve haver ou de somar e de subtrair. É um instrumento de política. É um instrumento de política. E, portanto, nós podemos perguntar se com esta carga fiscal que foi gerada e com as características que já referi, se com a diminuição do investimento público, a diminuição dos juros é positiva em qualquer caso, mas se esta é a despesa, digamos, é o orçamento ou a despesa pública e a receita pública. O FMI recomendou esta semana a Portugal, por exemplo, o aumento do investimento público. Certo, mas, mais uma vez, não é suficiente. Primeiro é preciso saber em que é que se vai investir. Não é preciso ter projetos que sejam aí também rentáveis. E aí está aquilo que eu falava há bocadinho da qualidade da despesa pública. Nós temos que ter mecanismos de avaliação ex ante e ex post da despesa pública. Ex ante, saber quando se propõe um novo projeto de investimento, quais são os benefícios que ele vai ter, qual é o custo e quais são os benefícios. E depois, a posteriori, fazer a tal avaliação económica da despesa pública. Não é formal, não é saber se cumpriu as normas da contabilidade pública ou do Tribunal de Contas e tudo isso. É saber se foi eficaz e também eficiente. Também é importante. Claro. Não se passa a ideia que... É uma das tais reformas que falta fazer. É uma das tais reformas que falta fazer. Curiosamente, esta necessidade, espero que não me critiquem pelo que vou dizer, foi sentida em 1928 por um Ministro das Finanças, na altura, Oliveira Salazar, que criou um instrumento que se chamava Intendência Geral do Orçamento, cuja função era precisamente fazer a avaliação económica o que ele chamava a economicidade da despesa pública. Essa intendência nunca chegou a funcionar, porque, entretanto, o professor Oliveira Salazar passou a primeiro-ministro e achou que já não precisava da Intendência Geral do Orçamento, e manteve-se no orçamento. Havia uma linha do orçamento, quando eu passei pelo Ministério das Finanças, que tinha sempre uma dotação de 100 escudos,
que era para não acabar com o órgão. Depois disso, depois já de sair das finanças, acabou definitivamente em tendência. Hoje existem alguns mecanismos na área do Planap, mas eu não tenho visibilidade suficiente sobre se esta avaliação ex ante e ex post da despesa é feita. Estamos quase. Daqui a pouco estamos a queimar o nosso tempo, portanto, apelava ao seu poder de síntese cada vez mais, mas se há despesa que vamos ter que fazer é com a defesa. O Governo, aliás, já se comprometeu com Bruxelas. Até onde é que deve ir, em sua opinião, essa despesa? E como é que ela deve ser? Eu acho que há duas condições, ou há três condições. Por um lado, há o facto de termos assumido compromissos no âmbito da NATO, e eu não defendo que os governos não cumpram compromissos. Mas segundo, é preciso também atender à nossa situação específica em termos económicos, em termos orçamentais. A nossa restrição financeira não desapareceu, o facto de termos lá o tal excedente, como disse, nós temos muito para fazer no plano orçamental e, portanto, aquilo que tivermos que fazer nessa matéria deve ter externalidades positivas para outros setores. Ou seja, nós precisamos de facto de um esforço de reindustrialização. Nós temos vindo, aliás, isso agora, hoje é assumido pacificamente por toda a Europa. Nós, por maioria de razão, por exemplo, a nossa indústria pesa menos de 12% do PIB. Na Alemanha ainda pesa 20%. Claro que na França está igual a nós, mas precisamos de um esforço de reindustrialização. Agora, o que devemos fazer é aproveitar esta necessidade de cumprir esses compromissos para fazer investimentos que tenham externalidades também e aplicações civis. Olhe, por exemplo, um sistema de vigilância das florestas, que quando eu fui Ministro da Economia, pus como condição das licenças na altura era 3G, que houvesse que as operadoras financiassem um sistema de vigilância das florestas com as novas tecnologias. Isso nunca foi feito. Essas contrapartidas foram convertidas noutras diferentes. E ainda hoje nós vivemos esta situação de no verão não conseguirmos antecipar, digamos, ou ter intervenções suficientemente rápidas. Uma trágica rotina, diria eu, não é? Exatamente. Ou termos, por exemplo, meios aéreos que podem ser da área da defesa. Em Espanha há os bombeiros florestais, por exemplo, que têm os meios aéreos próprios. Nós todos os anos andamos a discutir se alugamos e quantos alugamos e etc. Em lugar de ter uma força aérea, digamos, também para a intervenção civil. O Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, está contra o aumento da presença espanhola na banca. Também teme este aumento? Não, melhor, não é esse aumento, deixem-me ser explícito, este não tem o significado de um não a essa Neste momento pergunta. Já representa um terço do mercado. Não é isso que me preocupa sobretudo. Eu acho é que, digamos, a venda do novo banco, ou o que for, não deve conduzir a maior concentração na banca. Esse eu penso que deve ser o critério principal. Não é da nacionalidade, não é de outro critério qualquer. Eu penso que hoje a banca portuguesa já está suficientemente concentrada. Eu penso que temos um problema de concorrência no setor financeiro. Basta ver que o que se passa com as taxas de juros dos depósitos. Quando as taxas subiram, as taxas de juros dos depósitos demoraram cerca de ano e meio a começar a ajustar. E nunca ajustaram verdadeiramente. E nunca ajustaram, provavelmente. E agora, quando começaram a descer, ajustaram-se quase instantaneamente. Não estou a dizer que isto seja feito por acordo, mas é, sobretudo, por falta de concorrência. O Estado poderia e deveria ter feito mais para aumentar esta concorrência com os seus próprios produtos. Em lugar disso, o que é que fez? Retirou-se também, na altura, não só a baixa dos certificados de aforro, das taxas dos certificados de aforro, mas, sobretudo, com a limitação do investimento, como que seja um luxo as pessoas investirem ou comprarem certificados de aforro. E, portanto, é ali um teto que as pessoas não podem ultrapassar. E o Estado, num sistema tão concentrado como o nosso, deverá ter um papel essencial de criar produtos, criar interesse dos investidores que concorram com os bancários. Se os bancários forem melhores, certamente que as pessoas preferirão os produtos bancários, até porque estão habituados a trabalhar com os seus bancos. Agora, a questão que volto a dizer, mais do que a questão da nacionalidade, eu acho que é indesejável a concentração. Então não concorda que a Caixa Geral de Depósitos entre na venda do
do novo banco? Vale o mesmo critério, que a Caixa já tem uma dimensão muito, muito significativa e eu penso que, por exemplo, não me choca que haja uma concentração com um pequeno banco que possa já ter gestão, já ter não sistemas. A Caixa Geral de Depósitos. Não, tem que ser um banco pequeno porque não aumenta a concentração. Esse é o meu critério e penso que isso é positivo também para a Caixa Geral de Depósitos, porque se a Caixa Geral de Depósitos se defrontar com um sistema mais eficiente, mais competitivo, também melhora. E aliás tem-se provado que a Caixa, sujeita a uma concorrência forte dos outros bancos, forte em alguns aspectos, sobretudo do lado do crédito, do lado dos depósitos, nem tanto, mas também tem melhorado a sua produtividade e os seus resultados. Por isso eu espero que, como digo, que haja que este critério seja tido em conta. Há uma autoridade que também está encarregada de o considerar, que é a autoridade da concorrência. E que, digamos, a evolução em matéria de concorrência, a autoridade da concorrência é competente para o caso, mas que conduzam a um sistema financeiro mais eficiente e não necessariamente a uma concentração maior. E em relação ao Banco de Portugal, Mário Centeno deve ser reconduzido no mandato? Há dois partidos que fazem uma proposta de nomeação dos presidentes dos reguladores, incluindo o do Banco de Portugal, que coincidem com aquilo que eu próprio já tenho sugerido. Sugeri-o em 2017, quando fiz um trabalho sobre a reforma do sistema de supervisão, a pedido do Dr. Mário Centeno, então Ministro das Finanças, e agora na SEDES reiteramos essa proposta, que é fazer estas nomeações devem começar por um concurso público. Concurso público internacional, não é? Que, como aconteceu, o Primeiro-Ministro do Canadá hoje foi governador do Banco de Inglaterra e foi um bom governador do Banco de Inglaterra. E um concurso público internacional que depois em que os candidatos sejam avaliados depois por uma comissão especializada, não é pela CRESAP, naturalmente, que é uma entidade da própria administração, não se pode ser a própria administração a julgar-se a si própria, deve ser uma entidade, uma comissão independente, como existe em Inglaterra, que é uma comissão, na altura era nomeada pela rainha, agora é pelo rei, de peritos que sejam conhecedores da matéria. Que sejam, por exemplo, a CRESAP avalia todos os dirigentes, qualquer que seja a área, mas ninguém sabe tudo sobre tudo. E que depois essa comissão produza uma shortlist, uma lista curta, pode ser 3 ou mais, mas normalmente são 3, entre as quais o Governo escolhe uma pessoa que propõe ao Presidente da República, no caso do Governador do Banco de Portugal, nós defendemos e dos Presidentes reguladores em geral, que deva ser o Presidente da República a fazer a nomeação, depois de uma audição no Parlamento. E assim as pessoas são nomeadas com toda a legitimidade, porque a regulação independente é muito importante, mas é preciso que na Presidência estejam as pessoas mais competentes e independentes e que tenham toda a legitimidade democrática para exercer com independência a sua função. E se isto for feito, e o que nós dizemos no documento que publicámos na SEDES sobre os programas dos partidos, se isto deve ser aplicado a todas as nomeações futuras, incluindo a do Governador do Banco de Portugal, eu acho que acaba esta discussão sobre o Dr. Mário Centeno ou outra pessoa qualquer. Mas avalia positivamente o mandato do Dr. Mário Centeno muito em breve? Ou negativamente, não sei, como é que avalia? O mandato do professor Mário Centeno penso que pode considerar-se positivo. Não foi um mandato muito complicado, porque o sistema financeiro viveu uma fase de estabilidade, quer internamente, quer externamente, e na parte do Banco de Portugal como autoridade monetária, que ainda é a sua principal função. Como sabemos, as decisões vêm do Banco Central Europeu, onde o Governador tem assento, mas onde tem apenas 1/27 de poder. A fechar, como é que está a assistir a este segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos? Eu estou a assistir com uma preocupação reforçada relativamente àquela que já tinha no primeiro mandato. Eu tenho uma razão adicional de preocupação porque tenho uma filha única que vive e trabalha nos Estados Unidos
portanto, embora não tenha os problemas de deportação, porque também é cidadã americana já, mas eu penso que de facto é um facto, cria uma situação sobretudo de instabilidade, que eu acho que e de falta de previsibilidade também nas decisões. E muitas vezes, eu disse quando foi esta questão das tarifas, eu disse o pior que a Europa podia fazer era começar a reagir precipitadamente a uma coisa que ainda não se sabe o que vai ser, e o tempo está-me a dar razão, porque ainda hoje não sabemos onde é que isto vai terminar. Isto não é bom, porque de facto a economia mundial já tem motivos suficientes de preocupação. Portanto, mas foi o resultado que os eleitores americanos quiseram para o seu próprio país. Estamos mesmo a terminar. Na tentativa de conhecer melhor os nossos convidados, costumamos pedir-lhes que escolham um tema musical que de alguma forma lhes tenha marcado a vida e que expliquem, no fundo, a sua escolha. No seu caso, ainda por cima, que é cantor, músico, enfim, toda a sua vida, todo o seu percurso foi um bocadinho acompanhado. Temos ainda mais curiosidade em saber o que escolheu e porque é que escolheu. Muito bem. A música acompanhou-me toda a vida. Eu costumo dizer que seria um profissional diferente se não tivesse, digamos, este gosto. Como é que lhe nasceu esse gosto muito em breve? Pelo meu pai, que tinha um conjunto que ensaiava na sala de jantar da nossa casa. E, portanto, eu desde... Ainda em Estarreja? Em Estarreja. Eu costumo dizer, eu nasci a ouvir música, não é? E, portanto, foi daí depois o meu pai quis-me dar educação musical, não ele próprio, mas através dos meios que havia na altura. Depois, quando acabei o curso de Economia, fui para o conservatório estudar alguns anos, até que depois a minha vida profissional deixou de permitir que continuasse essa aventura, mas continuei sempre nos sítios por onde passo. Na CMVM nós tínhamos um grupo musical que dava aula, onde havia aulas de canto e de música, e com os quais eu cantava, fazíamos aparições públicas de beneficência e tudo isso. E também nesta linha consegui criar um grupo de amigos profissionais que se dispuseram, digamos, a cantar comigo, e a ponto de que eu hoje posso dizer, acho que arranjei mais amigos na música do que na vida profissional, onde por força das minhas funções, devo dizer que não fiquei com muitos amigos por força das funções que tive, que todas elas, se virem o meu percurso, todas elas não foram fáceis, não é? Mas pronto. E então, entre esses amigos, onde estão pessoas como o João Gil, o Vitorino, o Rui Veloso, o Kiko, que é um cantor lá do Norte, os Lucky Duckies, ainda hoje tenho aulas de guitarra com o que é guitarrista dos Lucky Duckies. Não é? E então o Vitorino, para mim, é um desses amigos que não posso dizer de longa data, mas muito, muito bom amigo, muito leal, e apesar das diferenças ideológicas que tinham, nunca tivemos qualquer discussão sobre isso, porque ele costuma dizer que eu não sou sectário, e eu também acho que ele não é sectário, e portanto entendemos muito bem, mas entendemos também muito bem na parte musical, porque eu acho que o Vitorino provavelmente um dos melhores cantores que nós temos, provavelmente não, acho um dos melhores cantores que temos, e tem muitas músicas muito bonitas, muito, muito bem construídas, etc. E tenho cantado muitas vezes com ele, feito duetos com ele dá-me essa possibilidade, que eu agradeço muito, aprendi muito com ele. Mas aquilo que vou escolher, a música que vou escolher é dele. Não é das melhores músicas dele, ele que me perdoou, mas não é das melhores músicas dele, mas tem um significado muito especial e eu acho muito atual. O último disco dele, chama-se Não Sei do Que Se Trata, Mas Não Concordo. E, portanto, há uma música que tem este nome também, que é a que eu escolhi, e escolhia por uma razão, porque muitas vezes as opiniões que nós vemos todos os dias na rádio e da televisão me fazem lembrar o título desta canção. Muitas pessoas que falam sobre tudo, sabem sobre tudo, eu invejo-os porque eu tenho um conhecimento mais limitado, falam sobre tudo, discutem tudo, mas muitas vezes provavelmente
Não sabem do que se trata, mas não concordam. Não sei do que se trata, mas não concordo. A escolha musical de Carlos Tavares, o nosso convidado de hoje de Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana. Uma boa semana.